A palavra de Deus é uma fonte inesgotável. A palavra de Deus, ela é eterna, ela é pura, ela é santa. Então eu quero compartilhar com você João 3:16. Irei apenas ficar com este versículo, onde nós podemos extrair, tirar muitas lições, muitas palavras que nos traz a salvação. Quero iniciar lendo o versículo que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A vida eterna, ela pode ser possuída para que não pereçam, para que não morram, para que não sejam condenados, a partir da fé no Filho de Deus. E todo aquele que assim crer no Filho unigênito do Pai, a qual foi dado por cada um de nós de uma maneira espetacular pelo mundo inteiro, tudo isso foi proporcionado porque Deus amou. Tudo isso foi possível porque Deus amou. Deus não precisa ser provado a existência, porque Ele sempre foi e sempre será. Desde o princípio, a narrativa bíblica diz: e Deus disse, haja. Deus é o Criador de tudo e de todos, queira eu ou não. Deus é quem fez tudo e quem tudo pode desfazer. Deus dá, Deus tira, Deus estabelece, Deus derruba, Deus dá vida, Deus pode tirar. Ele pode estabelecer reinos e também pode derrubar. Ele pode trazer a vida ao que está morto, mas pode levar a morte ao que está vivo. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Criador dos céus e da terra. Deus, Ele se interessa por cada um de nós. Deus, Ele se interessa por nossas vidas. Mesmo nós, às vezes, ou muitas vezes, ou quase sempre, não nos interessarmos por Deus, não buscarmos a presença de Deus, não nos preocuparmos com aquilo que Deus quer, não nos determos na sua palavra, mesmo quando o homem é ignorante, no sentido de não buscar a presença de Deus, e não buscar o conhecimento de Deus, de não buscar a comunhão com Deus, de não buscar a sintonia, de estar andando na direção do Deus Todo-Poderoso, que fez os céus e a terra, para que o ser humano pudesse nele viver da forma certa, viver para a glória dele. Pois bem, o versículo ora lido vai nos trazer uma expressão poderosa em relação a Deus. O versículo começa trazendo uma explicação. Esta palavra porquê nos traz uma explicação. Este versículo, João, o apóstolo conhecido como o apóstolo do amor, ele registrou essas palavras ouvindo dos lábios de Jesus uma explicação, uma argumentação necessária, uma resposta que todos os homens precisam. Ele começa explicando, dizendo o porquê o homem tem uma segunda chance. Ele começa explicando por que o homem pode ser salvo. Ei, você diz, ou você talvez diga, o homem não pode ser salvo. Como é que o homem pode ser salvo? Como é que o homem pode ser livre da condenação? Como é que um comedor de feijão pode dizer, eu sou salvo, eu estou ou vou para o céu? Muitas vezes você pode trazer esses questionamentos, duvidar e ficar pensando desta forma: como é que um homem, um pecador, um miserável pecador, pode dizer que é salvo
Mas aqui está a resposta. Porque Deus, somente porque Deus fez por nós, somente porque Deus amou, somente porque Deus veio ao nosso encontro. Por isso, o homem sim, ele pode ser salvo, ele pode alcançar a salvação. Por quê? Simplesmente porque Deus agiu, porque Deus veio ao nosso encontro, porque Deus veio nos resgatar, porque Deus veio dos altos céus, enviando o seu Filho, para que nós pudéssemos ver a salvação, para que nós pudéssemos contemplar a salvação, para que nós pudéssemos alcançar a salvação, para que nós pudéssemos entender que existe um Salvador, para que nós pudéssemos entender que houve alguém que se colocou em nosso lugar. Tudo isso porque Deus amou. A resposta que o ser humano precisa é esta: toda bênção, toda dádiva, todo bom fruto que você obtém nesta vida é porque Deus amou. Porque o homem pode ser salvo é porque Deus amou. Porque o homem pode ter uma vida transformada é porque Deus amou. Porque que uma família pode ser transformada porque Deus, Ele amou. Esta é a grande resposta para a humanidade. Lá no Jardim do Éden, lembra? Lá no início da história da humanidade, Adão e a Eva, lá estavam eles, no lugar de paz, no lugar de vida, no lugar de bênção. Mas eles resolveram pecar. Eles resolveram sair da presença de Deus. Eles resolveram fazer o que eles queriam fazer. Veja o perigo. Eles resolveram fazer aquilo que eles desejaram. Não se importaram com o que Deus disse. Não. Eles não se preocuparam com a palavra que Deus disse. Eles não se preocuparam com isso. Eles preocuparam-se simplesmente em saciar, em satisfazer a vontade deles. E eles, Eva, ouvindo a serpente, a personificação de Satanás, ali conversando com ela, enganou ela, e ela caiu na cilada do diabo. Ela acabou fazendo aquilo que o maligno queria. Ela acabou pecando, desobedecendo a Deus. E da mesma forma o seu esposo Adão pecou juntamente com ela. E Deus chegou diante daquelas criaturas, daquelas duas pessoas, e Deus questionou o que eles tinham feito. Deus questionou a desobediência deles. Mas o que aconteceu? Eles não admitiram. Eles não admitiram o próprio erro. Eles não admitiram o próprio pecado. Essa daqui que tá funcionando. Eles não admitiram. Como foi que você abriu? Eles não admitiram. Não reconheceram o seu pecado. Tá. Eles não reconheceram o seu próprio pecado. Eles não assumiram a própria culpa. Adão e Eva. Eles não tiveram a coragem de assumir a própria culpa. Eles não tiveram a coragem de assumir o próprio erro. Eles não tiveram a coragem de reconhecer diante de Deus, dizendo: oh Deus, eu pequei, eu errei, eu falhei, eu te desobedeci. Não, eles foram covardes. Eles foram covardes. Eles não assumiram a própria culpa. Quem assumirá tal culpa? Quem levará tal culpa? Quem vai tomar para si tal culpa da humanidade? Quem? Quem vai se colocar no lugar do miserável pecador que somos nós? Quem vai tomar a nossa dor para si? Quem vai assumir essa culpa terrível do pecado? Quem será? O homem não assumiu sua própria culpa. Ele foi covarde, medroso, não assumiu a própria culpa. Mas porque Deus amou, Cristo Jesus desceu a esta terra,
foi sacrificado, foi moído. Imagine, foi moído como um bagaço de cana, dilacerado. As suas costas ficaram totalmente descarnadas. Os seus ossos foram vistos. O seu sangue foi derramado até a última gota. Por quê? Porque Deus amou. Porque Deus quis nos amar. Porque Deus quis nos abençoar. Porque Deus quis fazer aquele sacrifício. Porque Deus quis dar o seu próprio filho. Porque Deus, Ele fez tudo isso. É por isso que nós temos a oportunidade de ouvir esta palavra. Entenda uma coisa: você está sendo privilegiado, porque Deus está dando esta oportunidade para você. E você só tem esta oportunidade porque Deus quis. É só porque Deus quis. É só porque Deus te ama. É só porque Deus quer te salvar. É só porque Deus quer te libertar. É só porque Deus, Ele já demonstrou o seu amor por você. Diz a palavra de Deus em Romanos capítulo de número 5, verso 8, dizendo que Deus, Ele provou o seu amor para conosco, em tendo Cristo Jesus morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Porque Deus amou. Ele provou o seu amor. Ele evidenciou o seu amor. Ele demonstrou esse amor em prática. Porque o amor de Deus não são palavras. O amor de Deus não são belas poesias, fantasias, liturgias. Não. O amor de Deus é ação, é atitude. O amor de Deus foi evidenciado em ter entregue o seu próprio filho para morrer em nosso lugar. Tudo isso por te amar. Tudo isso por te valorizar. Tudo isso por querer ver o teu bem. Tudo isso Ele fez porque Ele amou você. Porque Deus nos amou, Jesus assumiu a culpa do pecado. Porque Deus amou, Jesus assumiu a nossa condenação. Entenda isso. Porque Deus amou, Jesus assumiu a nossa culpa. Jesus levou sobre si os nossos pecados, nossas dores, lá na cruz do Calvário. Porque Deus amou, Jesus se colocou em nosso lugar. Como quem diz: eu morrerei por eles, eu me sacrificarei por eles, eu vou viver nesse mundo por eles, eu vou descer do céu por eles, eu vou me encarnar em um ser humano por eles, eu vou sentir a dor humana por eles, eu vou deixar a glória do céu por um momento por eles. Tudo isso porque Deus amou. Eu vou me sacrificar. Eu vou dar a minha própria vida. Eu vou doar a minha vida. Jesus, Ele fez isso. Ele deu a própria vida. A Bíblia diz que Ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por quê? Porque Deus amou. Até a última gota de sangue dele foi derramada. Por quê? Porque Deus amou. Porque Deus quis que fosse assim. Porque Deus quis que fosse desta forma. Porque não tinha outra forma. Sem derramamento de sangue não há remissão. E o sangue de Jesus foi derramado por nossa salvação. Tudo isso é porque Deus amou. E porque Ele quis nos amar. E para concluir as minhas palavras, para caminhar para a conclusão, nós temos que fazer alguma reflexão pessoal. A
resposta de Deus diante da miséria humana, a resposta de Deus diante do estado miserável do ser humano, a resposta de Deus diante do homem condenado, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O salário do pecado é a morte, mas a salvação é o dom gratuito em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A resposta de Deus diante da queda do homem, a resposta de Deus diante do homem andar na perdição, a resposta de Deus foi: eu vou resgatar vocês. A resposta de Deus foi: eu vou buscar vocês. E alguém poderia perguntar: mas por quê? Por quê? Diante do estado pecaminoso do homem, diante do homem condenado, diante de um homem tão desobediente, Deus dá uma resposta tão boa. Deus dá uma resposta tão positiva, tão graciosa. Qual seria a resposta que você daria? Você que está me ouvindo. Qual seria a resposta que você daria quando alguém viesse pedir ajuda para você? O miserável, pecador, ladrão, estrupador, matador, alguém que cometeu os piores pecados, alguém que fez a pior coisa do mundo, alguém que desobedeceu a pai, a mãe, a família, a polícia, a Deus, ao mundo inteiro, alguém terrível. O que é que você daria a essa pessoa? O que? Qual resposta você daria para esse tipo de pessoa? Me diga. Me diga qual seria a resposta que você daria para esse tipo de pessoa. Me diga se você daria o amor. Me diga se você daria o perdão. Me diga se você daria um abraço. Me diga se você morreria por ele. Você daria o seu filho por esse tipo de pessoa? Qual seria a tua resposta diante de tal tipo de pessoa? A resposta de Deus foi: eu dou o meu filho para morrer por eles. A resposta de Deus foi: eu darei o meu próprio filho para se sacrificar por esse tipo de pessoa. Quem é esse tipo de pessoa? Eu e você. Nós. Eu e você. Nós. A resposta de Deus foi dar o seu filho por nós. Mediante tudo isso que você ouviu, você tem que dar uma resposta para Deus. Mediante tudo isso que você escutou, você tem que dar uma resposta diante do que Deus fez por você. Você tem que dar uma resposta diante do sacrifício de Jesus. Você tem que dar uma resposta diante de tudo que Deus já te deu, diante de tudo que Deus já te abençoou. E eu pergunto para você: qual tem sido a tua resposta? Ei, você, o que é que você tem respondido para Deus mediante a doação dele? O que é que você tem respondido para Deus mediante o sacrifício do seu próprio filho? Qual tem sido a tua resposta? Hein? Qual tem sido a tua resposta diante do que Deus fez por você? Será que você tem ouvido a Deus, obedecido a Deus, vivido para Deus, entregado-se a Deus, aceitado a Jesus, deixado o pecado ou não? Será se você tem se atolado no pecado, na mentira, em tudo que o mundo oferece? Será se você tem rejeitado, deixado Deus de lado, deixado Deus no canto, usado Deus como um amuleto, buscando a Ele só quando você quer uma bênção, deixando Deus lá distante, não se relacionando com Deus, não buscando a presença de Deus? Qual tem sido a tua resposta?
Você sabe qual tem sido a sua resposta. Você sabe. Você sabe qual tem sido a sua resposta. Você sabe. Você pode até dizer que não sabe, que não entende, mas você sabe. Você sabe, porque há um coração que pulsa dentro de você. Há um desejo pelo eterno que pulsa dentro da tua alma. E ela só se acalma na presença de Jesus. Mas alguns tentam negar, tentam fugir, tentam preencher com outras coisas. É besteira. A resposta certa é dizer sim para Jesus. A resposta certa é viver para Ele, é se entregar para Ele, é não endurecer o coração mediante o que Ele diz. Ei, vinde a mim. Jesus diz, vinde a mim. Em Mateus capítulo 11, verso 28. Para todos nós Ele faz um convite. Vinde a mim todos vós que estáis cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus faz esse convite para nós. Qual é a nossa resposta? Qual é a nossa decisão? Qual é a nossa atitude? Está dentro do seu coração. É você e Deus. Mas saibamos que toda decisão tem consequência. A consequência virá sobre nós. Mas que você possa entender que Jesus já se doou por você. E não há razão para você rejeitar a Cristo. Não há razão para você se distanciar de Cristo. Não há razão para você viver no pecado e deixar Jesus de lado. Ignorar Jesus e sua palavra. Não há razão. Porque a maior resposta já foi dada. Ou você está esperando algo maior? O que é que você está esperando? A maior resposta já foi dada. O que é que você espera mais? Não tem outra resposta de Deus, não é essa. Enviando o seu filho. Esta é a resposta que você precisa para você dizer sim, para você responder positivamente em relação a Cristo. Se você esperar algo maior do que Deus e ter entregado o seu Filho unigênito para morrer por todos nós na cruz do Calvário, para você dar uma resposta positiva, se você esperar algo maior do que isso, não haverá algo maior do que isso. Não retenha a resposta, não detenha o sim para Jesus. Corra aos seus braços, porque Ele correu em direção à cruz para te livrar da condenação eterna, para cessar todas as guerras, para te dar paz, para te dar vida, salvação, libertação. Conhecereis a verdade vos libertará. E a verdade é Cristo Jesus. Cristo Jesus. Deus amado, quero te agradecer. Eu te agradeço, Senhor, por mais esse dia, por mais esta oportunidade, por esta breve palavra que ora aqui ministramos, ó Deus. Aqueles que a ouviram, Senhor, abençoa. Vai ao encontro deles, de todos, ó Deus, que estão distantes, afastados. Pai, eu te apresento esta rua, todas estas famílias, toda a vizinhança, toda esta Trizidela, todo o nosso Bacabal. Deus, peço, Deus, que o Senhor venha estar trabalhando nas suas vidas, para que venham dar uma resposta positiva diante do teu amor, diante da tua entrega, diante do teu sacrifício, papai. Tenha misericórdia de cada um, derrama a tua graça sobre todos, é o que nós te pedimos, e por fé, ó Deus, eu te agradeço e eu te louvo. Amém.